Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Matemática em Vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre máximo e mínimo de uma função quadrática, né? Ou seja, uma função do segundo grau. E para a gente estar falando sobre isso, eu vou estar falando através de um exemplo, né? Que é esse daqui, esse exercício aqui. Encontre as raízes e os pontos de máximo ou mínimo das funções e utilize soma e produto para isso daqui, né? As funções é essa daqui, a primeira é f de x igual a 2x² menos 3x mais 1, e a segunda é a g de x igual a menos x² mais 4x menos 4. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, se a gente tem uma função quadrática, né, f de x igual a ax² mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais, e o a aqui é diferente de zero, né? O a a gente chama também de coeficiente líder. Então, se a gente tem uma f aqui, uma função quadrática, se o nosso coeficiente líder aqui, o a, ele for maior que zero, o gráfico dela, que é uma parábola, né? Toda função quadrática aqui, o gráfico dela é uma parábola, vocês já sabem disso. Então, se o a nosso aqui for maior que zero, então o f tem concavidade para cima, né? Então, nesse primeiro caso aqui. E caso o a seja negativo, menor que zero, a concavidade será para baixo. Aqui o segundo caso aqui. Beleza? Se o a for maior que zero, então a nossa função ela possui um ponto de mínimo, né? Olha aqui no gráfico aqui, ó. A gente tem um gráfico de uma função quadrática com um coeficiente a maior que zero. Então observe aqui que nesse pontinho azul aqui é o menor valor que ela pode atingir, né? Então a gente chama esse ponto aqui de mínimo. E caso o a seja negativo, f terá um ponto de máximo, que é o segundo caso aqui, exatamente aqui no pontinho verde. Em ambos os casos, tanto no ponto de mínimo quanto no ponto de máximo, esse ponto corresponde exatamente ao vértice da parábola, né? Ao pontinho azul aqui no primeiro caso e ao pontinho verde aqui no segundo caso. E esse ponto é dado por isso daqui, ó, o x de v e o y de v, né? O x do vértice e o y do vértice, isso daqui é igual a menos b dividido por 2a e menos delta dividido por 4a. Aqui o delta é b² menos 4ac. É o delta lá da fórmula de Bhaskara. Beleza? E por fim, se x1 e x2 são raízes de uma função quadrática, ax² mais bx mais c, então temos que a soma dessas duas raízes, x1 mais x2, é igual a menos b sobre a, e o produto delas, x1 vezes x2, é igual a c dividido por a. Isso daqui é conhecido como a regra da soma e produto. Então, o exercício nosso pede para a gente estar usando essa regra aqui para resolver. Então, vamos lá. Solução, a primeira aqui, f de x igual a 2x² menos 3x mais 1. Primeiramente, vamos estar identificando os coeficientes, né? Os coeficientes são o a igual a 2, o b nosso aqui é menos 3 e o c é igual a 1. Beleza? Dessa forma, a soma e o produto das raízes são, né, x1 mais x2 é igual a menos 3 sobre 2. Isso daqui vai dar 3 meios. E o x1 vezes x2 vai dar 1 meio. Beleza? Agora, para a gente estar obtendo as raízes aqui através da soma e produto, a gente tem que fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. Que números somados resultam em 3 meios e multiplicados resultam em 1 meio? Quais números aqui que eu somo? Dá 3 meios, né, 1 meio, e multiplicados vai dar meio, né, 0,5. Aqui é 1,5, aqui é 0,5. A resposta disso é 1 meio, né, e 1. Né? Se você multiplicar aqui vai dar 1 meio, e se você somar vai dar 3 meios. Beleza? Dessa forma, as raízes da f são x1 igual a 1 meio e x2 igual a 1. Beleza? Agora, para a gente estar falando sobre o máximo e mínimo dela, né, vamos primeiro aqui perceber aqui, ó, o nosso coeficiente líder, aqui, ó, o 2, ele é maior que zero, então o gráfico de f tem concavidade voltada para cima, certo? E, portanto, ela possui um ponto de mínimo localizado no vértice da parábola, né? E a gente tem a fórmula do vértice, né? Que, então, o mínimo de f é dado pelo vértice, né? Que tem essa coordenada aqui, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Fazendo as continhas aqui, a gente obtém aqui que o ponto de mínimo é 3 quartos e menos 1 oitavo. Beleza?
Agora para a segunda função, galera, g de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 4. Da mesma forma, os coeficientes são esses daqui. O a é igual a menos 1, o b é igual a 4 e o c é igual a menos 4. Beleza? Dessa forma, a soma e o produto são x1 mais x2 igual a menos 4 sobre menos 1, que vai dar 4. E o x1 vezes x2 também vai dar 4. Né? Então, que números que somados dão 4 e multiplicados resultam em 4? x1 igual a 2 e x2 igual a 2. Né? Então, né, as raízes de g são x1 igual a x2, que é igual a 2. Beleza? Então, aqui são as raízes da g. E agora, note aqui que a g, o coeficiente líder aqui, o a, ele é menos 1, né, que é negativo. Então, o gráfico de g ele tem concavidade voltada para baixo. Né? Logo, g tem um ponto de máximo lá no vértice da parábola, que é dado por aquela formulinha, por aquela igualdade que a gente viu. Né? E nesse caso aqui, esse ponto aqui ele vai ser dado por isso daqui, né? O x emissão, o y emissão é o ponto 2, 0. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.